E é muito bom poder retornar aqui e ter esse convite do Ackley de estar dando uma palavra aqui na Unijovem, de poder compartilhar com vocês uma mensagem. A gente está vivendo um ano agora, esse início de ano, uma proposta de desafios, né? O Ackley já lançou um desafio logo no retorno das nossas férias, da nossa parada da Unijovem, um desafio que é de a gente dar mais valor, mais importância à palavra de Deus, à Bíblia. O Washington pregou semana passada sobre a gente, desafiando a gente a ter uma vida cada vez mais voltada para a oração. E hoje o meu convite é para fazer um desafio em relação à comunhão na igreja. E a proposta minha é um desafio para a gente buscar dia após dia uma comunhão sadia para a edificação da igreja, para a edificação do nosso grupo de jovens, da nossa PIB de Pouso Alegre. Eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Colossenses 3, do 11 ao 17, que é o texto que a gente vai trabalhar hoje. Você pode colocar na NVI aí, ô, Raquel? Tá, não está na... Deixa eu ver aqui. Colossenses 3. Aí. Tá joia. Só para a gente trabalhar no mesma linguagem aqui. Então, vamos lá. A palavra de Deus diz: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse privilégio que o Senhor concede a mim neste momento de poder estar compartilhando a Tua palavra, a Tua mensagem com a Tua igreja, Pai. Nesse momento eu gostaria de colocar a minha vida em Tuas mãos. Perdoe minhas fraquezas, as minhas falhas. Perdoe toda a minha incapacidade diante de Ti, ó Pai. E é por isso que agora eu clamo para que o Senhor me capacite, que o Senhor me use nesse momento e que o Senhor também prepare a vida de cada irmão meu aqui, de cada jovem dessa juventude para estar recebendo essa mensagem, ó Pai, que ela faça sentido em nossas vidas e seja aplicada dia após dia em nosso coração. É essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. O pastor, coincidentemente, ele pregou sobre essa carta domingo à noite, essa carta de Colossenses, e ele já deu uma introdução sobre essa carta ali, mas eu vou ter que recapitular
para a gente poder entender o contexto onde Paulo escreve essas informações para essa igreja de Colosso. Então, vamos entender um pouquinho dessa carta, né? Colossenses foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, ali por volta do ano de 60, 62, depois de Cristo. Ele estava, nesse momento, muito provavelmente, na prisão lá em Roma, e essa é uma das cartas da prisão. E é nesse contexto que Paulo escreveu esta carta. Paulo, ele não fundou a igreja de Colossenses. Ele não esteve lá, ele não iniciou o ministério lá. Diferente, por exemplo, de Éfeso, de Corinto, que a gente vê que Paulo teve lá, passou por lá. Colossenses foi fruto, foi desenvolvida aquela igreja por um cooperador de Paulo. Esse cooperador chamava Epáfras. Esse Epáfras conheceu Paulo lá em Éfeso, provavelmente, e naquele tempo que Paulo ficou 3 anos lá em Éfeso, Paulo discipulou esse Epáfras, ensinou sobre o Senhor para esse homem, e esse homem, temente a Deus, ele foi ali para Colossos e plantou uma igreja naquele lugar. Esse Epáfras, então, depois de um tempo que aquela igreja está funcionando, ele vai lá visitar Paulo lá na prisão. E ele leva as informações daquela igreja, o que estava acontecendo naquele lugar. As coisas positivas e as coisas negativas também. As coisas positivas que Paulo recebeu, as notícias boas, é que Paulo recebeu informações de que aquela igreja era uma igreja que estava buscando, dia após dia, viver a realidade do amor. Aquela igreja, dia após dia, estava apresentando uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Aquela igreja tinha uma grande esperança, e a esperança que deve estar no coração de cada crente, no meu coração, no seu coração, que é a esperança da eternidade com Jesus Cristo. Era essa a esperança daquela igreja. Que notícias maravilhosas, que coisa boa. Eu imagino o apóstolo, aquele que discipulou Epáfras, vendo os frutos de Epáfras, vendo como a igreja de Cristo estava crescendo, e estava crescendo também com qualidades, com virtudes. Mas a verdade é que não era só notícias boas, tinha notícias mais complicadas. Tinha notícias que Paulo precisava auxiliar. Talvez Epáfras levou até buscando esse auxílio do apóstolo. Paulo, o que você fala sobre isso que está entrando na igreja, que está acontecendo lá? Eu vou destacar aqui 2 problemas que estavam ocorrendo naquela igreja. Tinha mais alguns que a gente pode citar, na verdade 4, mas eu vou focar em 2 que tem a ver com esse texto que a gente leu. O primeiro problema é que lá, no meio daquela igreja de Colossenses, tinham os judeus chegando lá, né, e que tinham aceitado até a fé cristã, mas que eles ainda tinham grande resistência em relação aos gentios, aqueles que não eram judeus. É importante a gente lembrar lá do Antigo Testamento como era difícil para o judeu encarar que agora o Deus não é o Deus de Israel, da nação de Israel, mas o Deus agora, ele é da igreja, e essa igreja está crescendo para o mundo, essa igreja está indo para todos os lugares. E aqueles judeus tinham muita resistência quanto a isso. Além disso, aqueles judeus ainda pensavam de tal forma: tá joia, você é gentil, mas então você tem que participar de todas as nossas leis, das leis judaicas. Você tem que circuncidar, você tem que fazer todos os nossos ritos, você tem que andar segundo a lei de Moisés. E esse era o primeiro problema, eram os judeus pregando aquela antiga lei, pregando a ideia dessa salvação ainda por meio de obras, e esses judeus com certo preconceito com essas pessoas. O outro ponto que havia de problema ali eram os filósofos gregos, pessoas que estavam entrando na igreja, mas que tinham uma influência muito grande da filosofia grega, principalmente platônica. E essas pessoas acabavam indo para uma seita que foi uma das maiores seitas ali do início da igreja, que é o gnosticismo. Essa seita, ela negava que Jesus
era carne. Eles falavam que Jesus era uma espécie de emanação, de espírito que passou aqui. Eles negavam que Jesus ele era como Deus, mas era alguém inferior a Deus. E também uma outra coisa que surgiu nessa heresia de Colosso, especificamente, a gente pode ver que no gnosticismo ali ainda tinha uma outra ideia, que a pessoa deveria ter uma revelação a mais para alcançar a salvação. Algo que está além, algo místico, uma revelação que é só revelada a esses que aceitam esses ensinos gnósticos. E isso estava sendo introduzido ali na igreja. E assim, gente, a realidade é que no Evangelho, na realidade da vida cristã, é desse jeito. Quando a luz do verdadeiro Evangelho brilha sobre as trevas, dissipa essas trevas, logo Satanás, o nosso inimigo, ele logo tenta com todas as suas forças fazer o quê? Oprimir essa luz. Ele tenta atacar a igreja de Cristo. Isso é uma realidade naquela época e é hoje em dia também. A gente hoje também enfrenta heresias complicadas na igreja. O Ackley leu aqui Hebreus 10, né? Que destaca o quê? A importância da gente estar em comunidade. E hoje em dia, quantas pessoas a gente vê que fala assim, eu sou cristão, e de qual igreja você é? Não sou de igreja nenhuma, só lá em casa. Sou cristão lá em casa, de boinha e tal, no meu sofá. De vez em quando eu pego a Bíblia ali e tal, recebo uns vídeos no WhatsApp, umas pregação de 5 minutos. Eu sou cristão, pô. E a gente vê que isso é o quê? Uma heresia moderna, que tem invadido a mente de muitas pessoas. A gente vê a teologia liberal hoje em dia, a gente vê a teologia da prosperidade. A gente vê essa ideia das obras invadindo algumas igrejas que não têm pregado mais a salvação pela fé, mas têm enfatizado a obra na vida das pessoas. Tudo isso são heresias que a gente enfrenta. E Paulo aqui, nesse texto, então, que a gente leu, ele vai enfatizar virtudes para se ter uma comunhão sadia. Porque a comunhão sadia é uma arma poderosa contra qualquer heresia, contra qualquer maldade, contra qualquer ataque de Satanás à igreja. A comunhão sadia é algo essencial na fé cristã. A fé cristã é inegavelmente uma religião que valoriza a união entre os seus membros. Não é à toa que a igreja é chamada na Bíblia do que de corpo. Corpo bem ajustado, todo ligado, sem nenhum defeito. Por isso que a igreja é chamada também de família. Família, todos somos filhos de Deus. Estava falando com a Adriana agora há pouco, que às vezes a gente cria tanto vínculo na igreja, que até a nossa amizade, o nosso apego, a nossa proximidade com alguém aqui dentro se torna até maior do que com algum familiar de sangue nosso. Tão grande é esse vínculo que temos, que encontramos aqui. A igreja, ela é chamada de povo de Deus, uma nação. E é importante que a gente entenda essas virtudes que vamos tratar aqui para ter uma comunhão sadia, porque isso é agradável ao Senhor. Salmo 133, 1 fala, é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A verdade bíblica nos mostra que a comunhão é esse instrumento poderoso. E a gente vai entender cada uma dessas virtudes, começando então por Colossenses 3:11. Colossenses 3:11 que a gente leu fala assim: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A primeira lição que a gente aprende aqui, a primeira virtude que a gente aprende com o apóstolo Paulo aqui, é o princípio da ausência de acepção de pessoas dentro da igreja. Não há preconceito, não há divisão.
Paulo diz nesse texto, nessa nova vida, não há diferença entre as pessoas. Que nova vida é essa? Para a gente entender isso, a gente vai lá no 9 e no 10, onde Paulo fala que a gente se despiu do velho homem, no 9, e no 10 ele vai falar que a gente se revestiu do novo homem, né? E a gente está sendo renovado em conhecimento, à imagem do nosso Criador, à imagem de Deus, de Cristo. Então a gente vê aqui o apóstolo Paulo, então, falando que nessa nova vida, essa nova vida, que é essa vida após a conversão, quando a gente tem o coração nosso transformado pelo Espírito Santo de Deus, que a gente aceita Cristo como Senhor de nossas vidas, nesse momento que a gente é revestido deste novo, onde a gente se tira aquela velha natureza de Adão que habitava em nós. Essa comunidade composta por pessoas renovadas, já não há mais diferença entre nós. Todos nós fomos nivelados, todos nós fomos colocados na mesma posição de pecadores, redimidos pela graça de Deus, servos, escravos do Senhor. Aqui já não há mais diferença entre raça, não tem diferença racial, não tem diferença entre classe social. Não importa se eu tenho grandes fortunas ou se eu necessito de amparo. Aqui na igreja somos todos iguais e devemos ser tratados dessa forma. Na igreja de Cristo não temos lugar para estrelismo, para preconceito, para racismo social ou racial. A gente não pode ter preconceito em relação à estética. Ah, fulano, ele se veste, não veste legal, não. Né? Aquele lá se veste bem. A gente ter um preconceito, eu estou falando aqui num grupo de jovens, e isso é um mal da nossa vida, tanto do jovem adolescente. A igreja de Cristo não é para existir panelinha. É lógico que talvez vai existir pessoas que eu tenha mais afinidade, que eu vou me identificar mais, mas isso não quer dizer que eu posso chegar na igreja, sentar do lado dessa pessoa e nem olhar para o lado e ver o que está acontecendo. A igreja de Cristo não é isso. O que a gente vê é uma ideia de um corpo de Cristo, porque todos nós agora estamos no Senhor. Paulo aqui, ele usa um argumento teológico misterioso, que é essa ideia de que a partir do momento que temos Cristo em nossa vida, Cristo é tudo e está em todos nós. E, portanto, somos todos iguais, então não pode haver essa diferença entre as pessoas, não podemos tratar de maneira diferente. Infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de preconceito dentro das igrejas. Não estou falando só daqui, estou falando das igrejas em geral. Infelizmente, ainda a gente cai nesse pecado. Infelizmente, a gente às vezes vai numa igreja, a gente não é bem recebido. Às vezes a gente está aqui dentro da igreja e não recebe bem quem chega. Porque sempre, é impressionante como sempre nessa pandemia, Deus tem colocado visitantes aqui, né? Hoje eu tenho, por exemplo, um casal ali, amigos meus, a Ludmila, o Vinícius, vão casar em breve, estão visitando aqui a igreja. E como é bom ver visitas, ver pessoas novas, como é bom a gente poder compartilhar deste amor e tratar essas pessoas da maneira que a gente deve como cristão. Se a Unijovem deseja viver uma comunhão sadia, a acepção de pessoas não pode estar presente aqui nesse grupo. Que a gente possa receber e introduzir no nosso meio todos aqueles que têm buscado deixar suas vidas na mão do Senhor. Eu vou ler aqui Tiago 2, 8 e 9. Tiago 2, 8 e 9. A palavra de Deus diz: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo,
estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Não devemos tratar os outros com parcialidade. Aqui é Tiago tratando. Paulo, por exemplo, exorta a igreja de Corinto que lá havia divisões, que lá na hora da ceia tinha parcialidade de como servir a ceia. Isso não é uma realidade. E os apóstolos lutaram muito contra isso. E nós devemos lutar contra essa natureza nossa, que é uma natureza de divisão, essa natureza de preconceito. A gente tem que lutar contra isso, para a gente poder viver plenamente a comunhão que Cristo deseja de nós. Vamos então para a segunda virtude, que é apontada pelo apóstolo Paulo, que é outro importante item da comunhão sadia, que está lá em Colossenses 3:12. A palavra de Deus diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo ele inicia essa frase com portanto. Pode deixar aí, Raquel, esse texto. Ele inicia com portanto. Quando ele fala esse portanto, então a gente tem ideia de que ele está puxando alguma ideia anterior. E qual que é essa ideia? Eu vou reler isso aqui inserindo a ideia de Paulo. Já que vocês se revestiram de Cristo, já que vocês estão vivendo essa vida nova, que vocês abandonaram esse antigo modo de viver que vocês viviam, como povo escolhido de Deus, santo e amado, então se revistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O que são essas coisas que Paulo destaca aí? Essas características, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, o que é isso? Isso nada mais é, gente, do que os frutos que o Espírito Santo produz na nossa vida. É os frutos que o Senhor vai colocando no nosso coração. É aquilo que vai surgindo da transformação que passamos dia após dia por meio do agir do Espírito Santo em nós. Gálatas 5, do 22 ao 25, vai falar sobre esses frutos do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala o seguinte, em Gálatas 5, 22 a 25, texto maravilhoso que fala sobre o que o Espírito Santo produz em nós. E a palavra fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se a gente pegar aquelas características que Paulo colocou lá em Colossenses, e a gente olhar esse texto, a gente vai ver que todas aquelas características, de certa forma, elas se adaptam, elas se relacionam com esses frutos que o Espírito Santo produz. Aqui, Paulo, ele argumenta que já que vocês têm o Espírito Santo em suas vidas, vocês têm que viver isso. Isso é coisa de crente, gente. Quem não é crente não consegue viver essa vida de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Romanos 3, do 13 ao 17, fala o seguinte, falando da gente antes do agir do Espírito Santo. Paulo vai falar, suas gargantas, as gargantas de vocês que não têm Deus, são um túmulo aberto. Com suas línguas vocês enganam. Veneno de serpente está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Isso aqui é Paulo descrevendo o que é o ser humano na velha natureza de Adão. O homem, na velha natureza, ele não consegue viver aquilo.
A gente vê aqui que o homem, por conta do pecado, é alguém que vai em um caminho totalmente contrário daquelas características que Paulo pedia ali. Ele não vai ter essas características, suas relações, no geral, vão ser marcadas por conflitos, discussões e falta de bondade e amor. Que é um exemplo, gente, que a gente pode ver aqui, ó, hoje em dia. Eu não estou assistindo, não, mas a gente também não é alheio ao mundo e a gente sabe mais ou menos o que acontece ali. Que é o quê? Big Brother Brasil. Anos já. Né? Qual edição que tá, gente? 21. Ali, a Lid está sabendo demais, hein, Lid? Achei que ninguém ia me responder essa pergunta. Tô brincando. 21ª edição do Big Brother. A gente, às vezes eu entro em site de notícia e tá lá, né, Lídia? Eu tô brincando com você, mas a gente acaba vendo, né? E a realidade é que nessas 21 edições, a gente vê que o Big Brother é marcado por quê? Por briga, discussão, por fofoca, é um falando mal do outro. A gente vê que às vezes tem lá um grupinho, junta aí, fulano fala do outro pelas costas. A gente vai ver que ali, aquele Big Brother, a despeito de não ter nada de cristão naquilo, é um ótimo laboratório para você ver o que é os homens longe de Deus em comunidade. Ali é um ótimo laboratório para você ver. E você vai ver que aquilo lá é a ruína da sociedade, aquilo que é a sociedade quando você tira Deus e deixa os homens. É triste a gente falar, mas é uma realidade que a gente vê. Paulo exorta que nós, a igreja, a gente deve viver um relacionamento diferente desse povo, marcado pela presença dos frutos do Espírito Santo. A gente precisa, como igreja, ter mais compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A gente tem que ir na contramão do mundo e estabelecer relacionamentos segundo a vontade de Deus. Esse é o nosso desafio. Se você já viu Big Brother uma vez na vida, se você está assistindo agora, para de assistir e agora pega tudo aquilo que você viu e fala, eu tenho que viver totalmente diferente disso, totalmente oposto. A proposta de Deus para a minha vida é algo novo, viver essa nova natureza, e a igreja tem que ser desta forma. Vamos então para outra virtude que Paulo destaca aqui. Aqui no Colossenses, agora no 13 e 14. Ele vai falar de um tema central da vida cristã, que é o perdão e o amor. Ele fala o seguinte, em Colossenses, aqui no capítulo 3, 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. O apóstolo aqui, ele apela àquela igreja. Ele destaca aqui a maior marca do relacionamento de Deus e os homens. Ele lembra aquela igreja do sacrifício amoroso de Cristo na cruz, que nos trouxe perdão, mesmo a gente sem merecer. Cristo se colocou numa cruz e pagou pelos nossos pecados. Nós que tivemos acesso à graça de Deus, que entendemos o perdão que nos foi dado, mesmo a gente não merecendo isso, é importante a gente sempre destacar, devemos praticar esse mesmo perdão e nos revestir do amor. Quando Jesus nos ensinou a orar ao Pai Nosso, ele disse o seguinte: perdoe os nossos pecados, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Olha como Cristo, ele coloca ali uma íntima relação do perdão que Deus nos dá e o perdão que eu dou às outras pessoas. Ali tem uma íntima relação. Por que Cristo fala isso no Pai Nosso? Ele ensina isso
no Pai Nosso. Porque a realidade que a Bíblia ensina é que nós que fomos perdoados, a gente vai perdoar o próximo. A gente que entendeu o que Deus fez por nós, a gente vai perdoar o próximo, porque essa é uma marca do que recebeu o perdão. Se eu não perdoo o meu próximo, logo eu nem recebi o perdão de Deus. Se eu não entendo essa necessidade, é porque eu ainda não compreendi essa ideia do perdão de Deus na minha vida. Eu devo perdoar meus irmãos que possivelmente no tempo de igreja vai falhar comigo. Olha para a pessoa que está do seu lado agora aí. Você olha para essa pessoa aí, parece boazinha, né? Gente boa, amigão. Provavelmente, muitas vezes a gente senta perto de quem a gente já gosta muito na igreja e tal, tá junto. Saiba que essa pessoa um dia vai falhar com você. Muito provavelmente, um dia essa pessoa não vai concordar com você em algo. Um dia essa pessoa pode fazer algo ruim para você. Isso pode acontecer, porque somos igreja, mas a gente ainda luta contra o pecado, mas o pecado acontece na nossa vida. E a nossa própria comunhão, muitas vezes, se torna falha em algum momento. E essa pessoa vai te chatear. E saiba que você vai ter que exercer o perdão nela. Quantas vezes a gente tem que perdoar as pessoas? Diversas vezes. Quantas vezes Deus perdoa a gente por pecar? Diversas vezes. Quantas vezes a gente peca a mesma coisa? Diversas vezes. Quantas vezes Deus perdoa? Todas as vezes, tendo fé nele. Com a gente é a mesma coisa. Devo perdoar meu irmão quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7. Vai perdoar muito. Ah, mas ele errou a mesma coisa. Sim, você também erra a mesma coisa com Deus direto. E vai lá e bota de joelho e pede, confessa o pecado. Deus escuta a sua oração e por meio da graça e da misericórdia ele perdoa a sua vida. C.S. Lewis, um famoso escritor, ele escreveu o seguinte no livro O Peso da Glória: ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Essa ideia, por exemplo, eu não consigo perdoar. Você me desculpa, mas não dá para perdoar isso. Isso não cabe para a gente. Sabe, isso é uma fala que já não encaixa quando você tem Cristo na sua vida, quando você entendeu o Evangelho, quando você entendeu o que Deus fez por você. Porque imagina o que é um pecado nosso diante de um Deus santo, de um Deus perfeito. Era algo indesculpável, mas Deus perdoou. Por isso essa ideia, eu não vou ficar brigando não, mas eu não perdoar não dá para perdoar. Chega na igreja, às vezes um senta de um lado, o outro senta do outro. Não tem conversa. Se um está ali, eu já não junto ali. Isso não cabe no cristianismo. Isso não cabe na igreja. E por isso Paulo, ele apela ao sacrifício de Cristo e fala, olha, agora vocês têm que viver uma vida de perdão. Além disso, Paulo ele destaca também que a gente deve ser revestido por esse imenso amor que aprendemos com Cristo. A gente cantou aqui, né, sobre esse impressionante e infinito amor de Deus. A gente cantou sobre esse amor onde a gente encontra descanso no braço do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Senhor. Gente, isso é maravilhoso. Isso é um amor de Deus. E Paulo, ele então fala, vocês devem se revestir, no capítulo 14, deste amor, que é o elo perfeito. É isso que nos une. É viver esse amor de Cristo em comunidade. Isso torna uma comunidade unida, poderosa. Vamos lá. Até o momento, então, a gente aprendeu que uma comunhão sadia, ela não tem acepção de pessoa, não pode haver diferença entre nós, não podemos tratar os outros com diferença.
gente aprendeu que os frutos do Espírito Santo devem fazer presença na nossa comunhão. E a gente aprendeu também que é uma comunhão cercada de amor e perdão com o próximo, com o nosso irmão. E a gente vai então para a quarta lição que a gente aprende no versículo 15, que a comunhão sadia é marcada por ser pacífica. A palavra de Deus diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Quando a gente recebe a justificação do Senhor, quando a gente entende que Cristo nos justificou lá na cruz, o que a gente recebe naquele momento? É estabelecida a nossa paz com Deus. A ira de Deus já não está mais sobre nós. Os nossos pecados já foram pagos, a gente recebeu os méritos de Cristo, isso foi imputado em nosso coração, e agora a gente vive o maior privilégio que temos na cruz, que é ter paz com o Senhor pela eternidade. O coração pacífico é uma realidade na vida cristã, ainda mais quando a gente fala de corpo de Cristo. Porque quando a gente entende que foi estabelecido paz entre nós e Deus, a gente passa a viver momentos de paz entre eu e o próximo, entre eu e o meu irmão. Quando a gente fala de corpo de Cristo, o corpo é marcado pela unidade dos seus membros, pela união entre cada parte de forma harmoniosa. Um corpo bem ajustado. Isso, gente, não quer dizer que a gente não vai exortar, não vai chamar atenção, não vai ajudar o nosso irmão quando a gente percebe que ele está indo para um caminho errado, quando ele está fugindo da palavra de Deus, quando ele está caindo em algum pecado. Essa paz também, ela é linkada com a defesa da verdade. A gente também vai defender a verdade. Mas até a nossa maneira de corrigir não é um corrigir para, de alguma forma, ofender ao meu irmão. Esse corrigir não é de nenhuma forma para gente colocar o nosso irmão lá embaixo, para ofender ele. Não, o nosso corrigir é no amor. Esse corrigir é para o crescimento, para o aconselhamento, para essa pessoa ser edificada na palavra de Deus. Os próprios apóstolos, eles chamavam a atenção da igreja, mas as mesmas cartas que a gente vê os apóstolos falando e chamando a atenção deles, a gente vê esses apóstolos falando que tem orado, que ama aquela igreja. A gente vê como que aqueles apóstolos amavam aquelas pessoas. Eles corrigiam elas, mas mantinham a paz e mantinham o amor acima de tudo. Que a gente possa viver de forma pacífica, que a gente não viva uma vida aqui dentro de troca de acusações, de ofensas um ao outro, de fofocas de corredor. Não, que a gente viva uma vida de paz, porque temos paz com Deus e temos que viver agora em paz também no corpo de Cristo. Que até mesmo quando chamemos a atenção do próximo, seja sempre com objetivo pacífico para a edificação deles. Vamos então aqui para o quinto item. O quinto item que Paulo destaca aqui, que vai estar lá em 16 e 17. Aqui, Paulo, por fim, ele destaca, como que esses momentos de comunhão sadia entre os crentes, como que esses momentos vão ser marcados, como que deve ser a vida de cada crente, como que vai ser o conteúdo dos nossos assuntos e o que vai permear as nossas conversas e o nosso viver. Paulo fala o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se
uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Paulo termina aqui então as suas orientações à igreja. E essa última orientação é de extrema importância para a nossa vida. A virtude dos crentes terem a palavra de Deus como centro de suas vidas e como centro dos seus relacionamentos. A gente é chamado, exortado pelo apóstolo para que nossas conversas tenham conteúdo que fortaleça e edifique o próximo, levando a ele Deus. Lembro vocês que essa igreja estava enfrentando um grande desafio que eu falei lá no início. O que era? Os filósofos, pessoas influenciadas pela filosofia grega, levando ali o gnosticismo lá para dentro, querendo pregar algo que ia totalmente contra o evangelho de Jesus, pregando coisas que não estão aqui na palavra de Deus. E aqui Paulo ele dá uma arma poderosa para aquela comunidade enfrentar esse desafio. E essa arma poderosa é a comunhão de vocês, gente, tem que estar centrada na palavra de Deus. Vocês têm que falar entre si, sempre voltados para cânticos espirituais, dando louvores, hinos ao Senhor. Vocês têm que ter, habitando dentro dos seus corações, a palavra de Deus. Isso é algo extremamente importante para a nossa fé, para a fé do nosso irmão. Eu, até esses tempos, na reunião do Marcelo, eu falei sobre um jovem que marcou muito a minha vida aqui na igreja, né, que foi o Carlos. Ele passou por aqui, ele agora mora lá no Rio de Janeiro. E uma coisa que foi muito importante para a vida dele, para a minha vida em relação a ele, é que eu estava começando na fé, né? Eu estava aprendendo ali os princípios da fé. Eu era novo convertido todo entusiasmado, mas que às vezes, assim, ainda falta conhecimento para nós, né? A gente está animadão, né, para receber as coisas. E era muito legal que eu sempre que eu falava com o Carlos alguma dificuldade que eu estava passando, em qualquer ponto da minha vida, quando ele ia me aconselhar, ele pegava, ô Antônio, chega aqui, pegava a Bíblia e ele buscava um texto para falar sobre aquilo comigo. Cara, eu achava aquilo lá incrível, eu ainda acho também, porque muitas vezes a gente vai aconselhar a pessoa e muitas vezes a gente se esquece da palavra de Deus, né? A gente se esquece de, às vezes, estar preparado com o texto bíblico, e é por isso que é precisa essa palavra estar lá no fundo do nosso coração, para quando um conhecido nosso falar, olha, eu estou sofrendo uma dificuldade com imoralidade sexual, você saber onde você pode abrir para tratar esse pecado, você falar, olha, vamos tratar isso, mas aqui na palavra de Deus, vamos ver o que os apóstolos falavam disso, vamos ver o que Cristo falava, o que Deus fala sobre isso em toda a sua escritura. É importante a gente ter esse centro na palavra, na nossa comunhão. A gente também deve policiar o como tem sido nossas conversas no nosso meio aqui. Será que a gente tem tido conversas que realmente vêm para edificação? Ou será que a gente só conversa bobagem e coisa que, na verdade, vem para destruição, para desconstrução? Tudo que a gente fala, tudo que a gente vive, porque aqui Paulo ele exorta para não só em palavras, mas também em ações. Tudo que a gente vive, tudo que a gente tem mostrado para essas pessoas vem para glorificar a Deus? Ou será que quando eu estou ali em comunhão com o irmão meu, eu estou fazendo coisa que não tem nada a ver com a realidade que eu vivo
dia após dia? Será que nossas conversas não têm permeado de maldade, imoralidade sexual, fofoca, intriga? Será que não é isso que tem pautado as nossas conversas em igreja? Se for isso, é momento da gente se arrepender e da gente buscar viver algo novo, buscar viver uma comunhão centrada na palavra de Deus. A gente somos exortados como povo de Deus a fazer tudo para a glória dele, seja fazendo coisas simples como comer ou beber algo, mas também no nosso falar, em tudo, no nosso andar, a gente deve andar como Cristo andou. A gente é discípulo de um grande mestre, de um mestre perfeito. Ele é o nosso alvo, ele que imitamos, e é imitando ele que glorificamos a Deus. Devemos policiar mais as nossas conversas e ter como objetivo levar nossos amigos e irmãos ao maior conhecimento da Bíblia. Para isso é necessário que eu conheça a palavra, que eu tenha intimidade com ela, que ela seja uma realidade na minha vida, para aí sim eu poder aplicar ela e levar ela para os meus irmãos. Uma igreja que tem essas 5 virtudes que foram levantadas aqui é uma igreja poderosa. Um grupo de jovens que tem essas 5 virtudes que estão levantados aqui é um grupo de jovens especial, porque estão andando conforme a vontade do Senhor. E, gente, como isso é raro. Como é raro a gente encontrar um grupo de jovens que está buscando andar desta forma. E esse é o desafio que eu tenho para hoje. Eu vou aqui na aplicação, propor então um desafio para a sua vida. Guarde bem esses 5 princípios. Primeiro, dia após dia, busque tirar qualquer preconceito, qualquer parcialidade nos seus relacionamentos. Se hoje você identificou que tem feito parte de panelinha, que você deixou de ter comunhão, momentos de conversa, de alegria com o seu irmão por alguma coisa, por algo, que você abra a mão disso e que você passe a viver uma vida de comunhão sem acepção de pessoas. Segundo ponto, que você clame ao Senhor para que dia após dia essas virtudes do Espírito Santo façam verdade na sua vida. Que você, dia após dia, possa viver uma profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tenha isso na sua vida, tenha isso no seu dia a dia, bote isso nos seus relacionamentos. Peça ao Senhor para que Ele trabalhe nesses pontos na sua vida. Que a gente também possa amar e perdoar os nossos irmãos, assim como Deus nos amou e perdoou. Então, se nesse momento que eu estava pregando aqui, você identificou um irmão seu que você não conversa hoje, que você não senta no mesmo banco, que você não senta à mesma mesa, que você ainda não perdoou do fundo do coração, vá lá, busque esse irmão, fala, ó, perdão, porque hoje eu reconheci que Cristo me perdoou de coisas muito maiores do que o que você me fez. E eu te perdoo por tudo o que você fez em minha vida. Passe a amar as pessoas, independente do que elas ofereçam para você. Viva o amor e o perdão. Quarto ponto, que andemos em paz. Que a gente não seja fonte de intriga, fonte de briga, de dificuldade, para a igreja se ver unida. Que a gente não seja instrumento Satanás para a divisão da igreja. Que a gente sim exorte, chame atenção sempre na verdade, mas que a gente busque viver uma comunhão em paz. E o quinto ponto, para ter essa comunhão sadia, para esse desafio da comunhão sadia, que vocês tenham a palavra de Deus como centro das suas vidas. Como Ackley já desafiou lá no primeiro desafio,
E não é à toa que é o primeiro desafio, porque talvez esse seja o grande desafio e o mais importante desafio, que a gente possa dar importância, a importância que é devida à palavra de Deus, que ela habite em nosso coração e que isso reflita nos relacionamentos, que a gente compartilhe a palavra de Deus com os próximos e que mais do que isso, mais do que em palavras, que é o nosso agir, testemunhe dessa palavra com os nossos próximos. Amém?